quando eu estou aqui e vivo este momento lindo. Professor, o senhor voltou? Não, é a Xuxa, claro que sou eu. República Velha, como eu disse para vocês, na nossa última aparição meteórica, nós vamos falar hoje delícias do gordinho Fábio, do chamado declínio, minha letra sempre fabulosa, e queda das oligarquias. Declínio e queda das oligarquias, então vai pegar o último terço da República Velha, ou seja, 1919 até 1930, tá? Para Briara Vargas. Então esse é o período da história que eu vou tentar colocar na cabeça de vocês a partir de 3, 2, 1, já. Governo Epitácio Pessoa. Lembrando a vocês que o Epitácio Pessoa foi o terceiro na ordem da vez a quebrar aquela regra de café com leite, mas eles sempre eram escolhidos com a conivência de São Paulo e Minas. O Epitácio Pessoa era paraibano, tá? Ele vai ser presidente do Brasil de 1919 até 1922, mas eu já vou ser bastante claro com vocês aqui. Eu vou fazer uma aula bem direta. Amores, olha só. Epitácio é 22, tá? Epitácio parece ter propaganda de campanha, né? Epitácio é 22. É porque 22 ele é conhecido como um ano que sequenciou, um ano que não terminou, um ano cujos acontecimentos trouxeram consequências futuras para o Brasil. Então, o que aconteceu nesse ano de 1922? Primeiro, vale lembrar, sua eleição marcou o auge do domínio oligárquico sobre a política, ou seja, o cidadão nem sabia que era candidato a presidente, estava na França comendo um brioche, tomando um champanhe, e os caras mandaram um torpedo para ele, falar: velho, tua vez. Ele falou: o quê? Vou. Agora veja bem, muita atenção para o 1922, tá? Marcou o principal momento do seu governo. Tem muitos livros que atribuem ao ano de 1922 o título de 1922, o ano que não terminou, porque os acontecimentos vão ter repercussões futuras, como eu falei agora há pouco. Então tá aqui, 1922, episódios ocorridos. O que ocorreu em 1922 para fazer com que o Brasil mudasse de vez a sua cara, a sua forma de enxergar a política, enfim, trouxesse uma guinada tão interessante para o nosso país? Primeira coisa, um movimento chamado Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ela é conhecida também em história como a Marcha para a Morte. Você que já leu isso no livro de história, está fazendo referência ao 18 do Forte de Copacabana. Quando se fala em 18 do Forte de Copacabana, meus amores, eu quero que vocês entendam que foi simplesmente o gene do tenentismo. Ou seja, o tenentismo tomou corpo a partir do movimento dos 18 do Forte de Copacabana. Por que ocorreu o 18 do Forte? A intenção dos tenentes, que eram jovens que queriam moralizar a política, buscar participação dentro dela, era impedir a posse do Arthur Bernardes, do sucessor do Epitácio Pessoa. Nós estamos falando do último ano de mandato, transição. Então o Epitácio Pessoa ia sair do governo e quem assumiria era o Arthur Bernardes,
conhecido no meio político como seu Mé. Mé de carneirinho, daquele bicho manso, que é tosquiado e sequer resmunga. Só que o Arthur Bernardes ele foi envolvido no episódio das chamadas cartas falsas, onde ele criticava os setores do exército. Os tenentes não queriam a posse dele e combinaram para impedir a posse. E eram muitos envolvidos. Só restaram 18 com adesão de um civil ainda. E esses caras bancaram o movimento e foram para a marcha para a morte. Só 2 sobreviveram, Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Os demais foram alvejados, a bala, morreram. E o Arthur Bernardes sumiu do poder do mesmo jeito, ele subiu, não teve como ser impedido. Agora, além dos 18 do Forte de Copacabana, outro episódio ocorrido, a chamada Semana de Arte Moderna. Às vezes o aluno reluta para entender, o pré-vestibulando reluta para entender o que tem a ver a Semana de Arte Moderna com o declínio do regime oligárquico. Eu vou responder para vocês de uma forma bem simples. Tudo. Quando os artistas da Semana de 22, envolvidos no movimento, o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, o Heitor Villa-Lobos, o pessoal da pintura, quando eles se levantaram e gritavam que o Brasil precisava de uma arte genuinamente nacional, eles queriam fazer essa referência também à política. Como a arte nossa era plagiada do que veio da Europa e uma cópia muito fidedigna, isso era muito ruim para nós, porque não dava nenhum grau de identidade, a política também, meu amor. Então a gente precisava de uma política mais autônoma, mais nossa. E por que os artistas foram vaiados quando declamavam suas peças nos teatros frequentados pela oligarquia cafeeira? Porque as vaias soaram para eles como aplausos. Era sinal que os oligarcas tinham entendido a sua mensagem. Eles sabiam que o regime oligárquico tinha tempo para cair. E outro evento que estremeceu também o controle da direita cafeeira a partir de 1922. Por sinal, isso daqui foi a materialização da esquerda no contexto, no cenário político. A fundação do Partido Comunista Brasileiro. Tem alguns livros que escreve do Brasil. Tá errado. O que foi fundado em 22 foi o PCB, não o PCdoB. PCdoB é depois, tá? Eu não preciso explicar muito porque foi fundado em 22 devido ao advento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um dos fundadores do PCB, por sinal, era avô de um político conhecido no Brasil chamado Rui da Costa Pimenta. O Rui da Costa Pimenta é presidente do PCO, Partido da Causa Operária no nosso país. A cada momento de eleição esse partido surge aí para fazer campanha. O avô do Rui da Costa Pimenta é um dos fundadores do PCB. Então esses 3 eventos marcaram o governo do Epitácio Pessoa. Pois bem, conseguiram conter a posse do Arthur Bernardes? Não, professor, não conseguiram. Pois bem, então vem ele agora. Penúltimo governo da República Velha, o Arthur Bernardes, o conhecido no meio político pela oposição, maledicente, com seu Mé, né? Seu Mé não teve nada não, gente, tá? O governo Arthur Bernardes foi de 1922 até 1926 e de carneirinho, de mansinho, ele não teve nada, tá? Olha só como é que ele começa a mostrar suas garras. Dos 48 meses de mandato, ele já assumiu sob o cheiro de pólvora da revolta dos 18 do Forte. Em cima disso, o que ele fez? Logo no começo do seu governo, ele decretou o chamado Estado de Sítio. E só lembrando a você de estado de sítio. Estado de sítio é quando o governo suspende temporariamente todos os direitos que são garantidos ao cidadão através da Constituição. Isso é estado de sítio. Então,
governar sobre o estado de sítio, governar sobre o estado de sítio é a coisa mais fácil do mundo, porque você não tem oposição. Essa oposição é eliminada porque ela passa a não ter direito. Então ninguém se levanta contra o governo se não tem direito. Agora, outra coisa do governo Arthur Bernardes, assistiu ao surgimento de duas colunas. Quando história falar coluna, é movimento tenentista, tá? Então o Arthur Bernardes ele assistiu ao mesmo tempo o surgimento de uma coluna em São Paulo, tá? Coluna paulista, esse aqui era o ano de 24, ficou trabalhando com data na cabeça de vocês, não? E ele também assistiu no mesmo 24 ao surgimento de outra coluna lá no nosso grande estado do Rio Grande do Sul, coluna gaúcha. Coluna paulista, liderada por um cara chamado Isidoro Dias Lopes. E coluna gaúcha, liderada pelo Cavaleiro da Esperança, o Luiz Carlos Prestes. Em 25, ainda no governo Arthur Bernardes, ele vai assistir o quê? A fusão desses dois grupos aqui, a partir de 1925, na altura de Foz do Iguaçu, formando a então coluna Prestes. Recebeu o nome de coluna Prestes. Às vezes o cara pergunta, Fabinho, por que não recebeu o nome de coluna Lopes? Se o Lopes era o líder da coluna paulista. Porque eles dividiram funções. O Lopes foi para fora buscar ajuda financeira para bancar o movimento e o Prestes ficou como comandante das tropas. Essa coluna Prestes, para vocês terem ideia, gente, de 1925 a 1927, essa coluna marcha 27 mil quilômetros de sul a norte do Brasil, pregando o fim do regime oligárquico. Então esses caras eram contrários a esse continuismo dos ricos, dos cafeicultores, dos oligarcas à frente da política nacional. Por isso que ele foi combatido com tanta energia, o tal Luiz Carlos Prestes aqui e a sua coluna, que é desfeita em 27. Pois bem, para falar de fazer coluna Prestes em 1927, eu vou fechar com vocês então o derradeiro governo da República Velha, no seu momento de declínio e queda, o Washington Luiz. Governo Washington Luiz, para fechar essa nossa saga de República Velha em 3 aulas, 1926 a 1930, tá? Cuidado com esse cara aqui, porque ele batia e escondia a mão. É sempre bom falar isso para o aluno, porque vocês são induzidos ao vestibular de acreditar na legalidade e na bondade de coração do Washington Luiz, ao contrário do que vocês são induzidos a acreditar do Arthur Bernardes, que era um cara muito rígido. E por que isso acontece? Porque o vestibular de cara, o concurso vai jogar na cara de vocês que o Washington Luiz suspendeu o estado de sítio. Não é mentira. Isso aqui é uma verdade, aconteceu, é fato. Agora, não adianta nada eu suspender o estado de sítio e no lugar do estado de sítio eu implantar a chamada lei celerada. E aí você deve estar se perguntando, pô professor, mas o que é lei celerada? Que se fala, que eu já li no livro, que agora o senhor está comentando aí na aula do Washington Luiz. A lei celerada ela vai ser comparada a um movimento da década de 1950 nos Estados Unidos chamado macartismo, tá? Ela pregava o quê? Ela pregava a perseguição aos comunistas. Agora, se até hoje, pleno século 21, 2013, 2012, 14, 16,
pessoal não vai saber muito bem o que é comunismo. Não adianta forçar o neurônio na galera. E o governo simplesmente chamava de comunistas todo aquele que se declarasse como opositor. E o pessoal comia como comunista. Então vocês estão vendo que não mudou quase nada? Eu vou suspender o estado de sítio, vai voltar o direito, mas eu vou ter como perseguir o opositor para isso usando uma lei chamada acelerada. Washington Luiz abafou a coluna Prestes em 27. Em torno de 620 refugiados foram embora, remanescentes foram embora para fora do Brasil, entre eles o Prestes. O Prestes vai voltar depois no cenário político nacional. Outro evento do governo Washington Luiz tentou uma fracassada reforma monetária. Ele queria dar um padrão ouro à nossa moeda, só que para isso ele precisava montar um chamado caixa de estabilização e precisava de dinheiro emprestado para formar esse caixa. Da onde que vinha essa grana? Estados Unidos. Qual que era o período? Crise de 29. Então a crise de 29 ferrou essa tentativa de reforma monetária do Washington Luiz. E finalmente, o último evento do governo Washington Luiz quebrou a política do café com leite. O que ele fez? Indicou, porque ele era político em nome do estado de São Paulo. Ele fez carreira política no estado de São Paulo. E ao invés de indicar um mineiro, ele indicou outro paulista como sucessor. Aí Minas não aguentou, Minas acabou, no termo popular, queimando o pé. Então o que acontece? Minas rompe com São Paulo, que formava aí o café com leite. Minas rompe com São Paulo e se aproxima do Rio Grande do Sul e da Paraíba. E dessa junção, então, Minas Gerais mais Rio Grande do Sul mais Paraíba, surgiu um movimento chamado de Aliança Liberal. E esses caras falaram: nós vamos concorrer às eleições agora. Agora nós vamos pro pau, agora vamos ver o que acontece. E assim se deu as eleições. As eleições ocorreram então dessa forma. Indicaram o governador do Rio Grande do Sul em nome da Aliança Liberal, Getúlio. Getúlio tinha como vice João Pessoa, político de traição da Paraíba. Então Getúlio passou a ser candidato da oposição, ou seja, em nome da Aliança Liberal. E o Getúlio disputou com o candidato do governo, então, o advogado Júlio Prestes de Albuquerque, né? Que não tinha nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, que vocês conhecem já. Esse Júlio Prestes de Albuquerque era candidato da situação. O que acontece? Prestes vence. Agora, muita atenção no pulo do gato para fechar essa aula. Olha o que o Fabinho vai fazer. Logo viria a Revolução de 1930. Aí, para tudo que você está fazendo agora neste momento, inclusive o que você está copiando, ouça o que eu digo. Vou até fechar esses pincéis, que eu não vou colocar mais minha mãozinha gorda nesse quadro hoje. A partir de agora eu quero fechar a aula contando um breve caos para fechar a República Velha. Quando esse cara ganhou a eleição, o vice do Vargas na chapa da Aliança Liberal, que era o João Pessoa, falou assim: eu, Getúlio, prefiro 10 Júlios Prestes a uma revolução.
Porque a revolução não vai nos dar certeza de nada. Nós vamos amargar a derrota, engolir o choro, eles já estão em declínio, próximo mandato, próxima ocasião a gente ganha. E assim aconteceu. Só que esta figura começou no final do seu mandato a perseguir os opositores, usando lei acelerada, então reprimia, ora espancava, e nesse tumulto todo, que era o final do mandato do Washington Luiz para a subida do Prestes, julho, o João Pessoa foi assassinado, que tinha sido vice, candidato a vice na chapa do Vargas. O que o povo fez? O povo, liderado pela oposição das oligarquias, por setores urbanos, começou uma revolução nas ruas. Foi aí que Getúlio falou uma das mais nobres e célebres, famosas frases da história: façamos a revolução antes que o povo a faça. Segredinho. Todo mundo achou que tinha sido Washington Luiz que mandou matar o João Pessoa, e não foi. Fecha a minha aula com uma fofoca. Por que o João Pessoa morreu? O João Pessoa tinha um inimigo lá da Paraíba chamado João Dantas, xará dele. Eles tinham rixa política da Paraíba. E o João Pessoa descobriu que esse João Dantas tinha uma amante chamada Naide Beires, que era precursora do movimento feminista no Brasil. Então, uma mulher à frente do seu tempo. E eles tinham encontros acalorados, e a Naide costumava escrever cartas para o João Dantas, narrando partes do encontro. O João Pessoa, que queria desmoralizar publicamente o João Dantas, mandou invadir o gabinete político do João Dantas, encontrar essas cartas e publicou no jornal. O que o João Dantas fez? Meteu um balaço no João Pessoa. Então ele foi assassinado realmente por questões de honra pessoal, conforme o jornal deixou bem claro. Só que até essa verdade vir à tona, a revolução já tinha acontecido e o Vargas teve que às pressas tomar frente do movimento. Encerrava-se a República Oligárquica e teria início um período chamado Era Vargas, que a partir da próxima aula nós vamos contar com detalhes para vocês. Beijinho do Fabinho. Uou.